Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psico, e hoje vamos falar um pouco sobre conteúdos obscuros. Então vamos estar falando um pouco a respeito do quanto pode ser arriscado para você estar acessando certos conteúdos da outra pessoa. E aqui é direcionado a um público em geral, é necessário entender que eu não estou aqui afirmando que fazer isso é errado, mas do ponto de vista do leigo em psicologia, do ponto de vista do estudante ou profissional da área da psicologia, sim, é errado, porque diferente do leigo nós somos submissos a um código de ética. Então, por exemplo, o que difere eu, por exemplo, passar por uma pessoa que está tendo um ataque epilético e não prestar nenhum tipo de auxílio? Alguns podem ver socialmente isso como uma atitude imoral ou fazer qualquer outro tipo de julgamento pessoal. Porém, falando de um ponto de vista ético e legal, eu não sou obrigado a ajudar uma pessoa que está tendo um ataque epilético, considerando que eu não sou nem estudante de medicina e nem de nenhum, não sou da área de medicina. Nem de da área de enfermagem, nem nada do gênero, ou socorrista. Então, eticamente falando, eu não sou obrigado a prestar auxílio a uma pessoa que está tendo um ataque epilético, até mesmo porque eu não tenho preparo para isso. Agora, o que diferencia um médico passar e ignorar uma pessoa tendo um ataque epilético? Diferencia que esse médico ele tem o conhecimento adequado para estar auxiliando aquele indivíduo. Então, ele não prestar ajuda é uma falta ética e, inclusive, em alguns aspectos e algumas situações, uma falta legal, e ele pode, e provavelmente será, se alguém denunciar ele, punido administrativamente, será punido pelo seu código de ética, que aí seria o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, e considerando eticamente é uma falha, tanto ética quanto legal, porque ele tem o conhecimento adequado. Igualmente, o psicólogo. Então, uma pessoa, por exemplo, um amigo, ou um colega, ou um familiar, falar para o outro coisas sobre conteúdos obscuros, acessar conteúdos como esse, trazer questões complicadas de se trabalhar à tona, pode ser complicado e provavelmente trará resultados. Mas eticamente falando, essa pessoa não tem a obrigação de saber disso e não tem a obrigação de zelar por isso, porque ela não tem o conhecimento adequado a respeito desse assunto. Porém, um estudante de psicologia ou um psicólogo sim tem o conhecimento adequado, então estar acessando certos conteúdos, estar tomando certos posicionamentos diante do outro é uma falha ética e inclusive pode ser penalizado legalmente conforme a situação e conforme os resultados da ação. E aí, como que é essa questão dos conteúdos obscuros? Então, todos nós temos conteúdos obscuros. Todos nós temos conteúdos que nos são difíceis de trabalhar. Então, pode ser das coisas mais traumáticas e absurdas, socialmente falando, como, por exemplo, um estupro, uma tortura, um espancamento quando era criança, ou um assassinato. O indivíduo pode ter matado o outro. Então pode ser as coisas assim tidas socialmente como as mais absurdas, ou podem ser coisas simples do teu dia a dia. Então uma briga com um familiar, uma coisa da tua infância que você queria fazer e não fez, ou então uma coisa que você fez, que você aprontou. Muitas vezes pessoas têm um posicionamento muito traumático diante de coisas que para muitas outras são simples. Então nós precisamos entender que cada indivíduo entende as coisas do seu modo. Então, por exemplo, alguns indivíduos vêm com uma certa naturalidade ter batido no irmão quando era mais novo. É uma coisa normal de acontecer entre crianças, se agredir quando são pequenas, principalmente por desentendimentos, acaba resultando em atitudes físicas. Mas para alguns indivíduos, ele ter agredido aquele irmão que posteriormente morreu de uma doença, de alguma coisa que não tem nada a ver com a agressão, obviamente, para esse exemplo, ele ter batido no irmão pode ser uma coisa altamente traumática para ele. Porque posteriormente, pouco tempo depois, esse irmão veio a falecer, ele ficou com aquela coisa mal resolvida. E uma coisa que aparentemente é simples para a maioria,
que é realmente essa questão de criança normalmente se agredir fisicamente, obviamente que também não estamos falando de casos extremos e bater no outro com uma barra de ferro até matar, estamos falando daquele beliscão, daquele tapa, daquela mordida que é quase que comum entre as crianças ocorrerem quando elas têm um convívio próximo. Bom, esse conteúdo que aparentemente para a maioria poderia ser normal e tranquilo, para esse indivíduo é um conteúdo muito pesado, é um conteúdo obscuro, porque ele tem uma coisa mal resolvida em relação a esse conteúdo. E aí o que acontece? Esse indivíduo, se ele, perdão, se ele acessar esse conteúdo de maneira inadequada, podem haver consequências bem complicadas. Então, o que pode acontecer? Esse indivíduo acessar um conteúdo como esse, sem estar preparado para trabalhar isso e sem o acompanhamento adequado, pode resultar desde questões simplesmente de resultados que nós consideramos menos grave, como, por exemplo, insônia. Então esse indivíduo pode ficar alguns dias sem dormir por causa de ter acessado esse conteúdo. Pode ter resultados como, por exemplo, ele começar a se medicar para dar conta disso. Pode ter resultados como, por exemplo, situações um pouco mais graves, dele começar a ter desentendimentos sociais motivados por esse conteúdo. Pode acontecer, inclusive, casos mais drásticos, dele cair em depressão, dele cometer uma tentativa ou até realmente cometer um suicídio. Em caso de psicóticos, por exemplo, eles não vão ter tantos conteúdos obscuros, porque eles não têm conteúdos reprimidos. De maneira geral, o que vai estar reprimido é o lado neurótico do psicótico. O lado realmente psicótico, a psicose ela se manifesta muito espontaneamente, então ela não é algo que fica reprimido, que tanto é que a característica do psicótico é justamente não ter o recalque. Então o conteúdo seria o que muitos chamam de inconsciente a céu aberto. Então o que é o risco de você acessar esse tipo de conteúdo no psicótico? Ele acabar surtando. Então você pode acabar tendo ali como resultado um surto momentâneo e esse indivíduo pode se tornar agressivo e você não vai dar conta disso. Então, como eu disse, quando estamos falando de indivíduos leigos, ou seja, sem conhecimento na área de psicologia, estamos falando de indivíduos que não têm necessariamente uma restrição tão grande no que vão falar com o outro e também não são submissos a um código de ética. Porém, devemos lembrar que são submissos às consequências de suas atitudes. Então, você sempre quando for, por exemplo, um indivíduo chega, isso é muito comum, as pessoas quererem externalizarem os sentimentos delas. Tanto é que isso inclusive faz parte do processo terapêutico, não é tão diferente o que é feito dentro do processo terapêutico, é exatamente essa ideia do psicólogo, do bom terapeuta, é justamente dar a oportunidade do paciente externalizar os seus sentimentos, manifestar aí dos diferentes modos, pode ser no caso da psicanálise através da palavra, no caso do psicodrama através da atuação, e aí é variável de cada abordagem. É uma característica justamente da terapia que o sujeito externalize esses seus sentimentos. Porém, devemos lembrar que o terapeuta ele passa por um processo de formação de 5 anos, muitas vezes mais as especializações, para estar dando conta dessa externalização e saber como agir. Já nós, leigos, eu falo, me encaixo também, apesar, eu já não me encaixo mais como leigo, mas falando da perspectiva de, antes de eu adentrar a psicologia, que eu também passava por situações de pessoas estarem vindo até você, relatando conflitos do dia a dia, relatando sentimentos. Quando uma pessoa faz isso, nós temos por hábito, quando temos uma certa empatia com essa pessoa, temos por hábito estar acolhendo ela. E aí entram os riscos. Então você acolher e ouvir essa pessoa é a maneira menos arriscada de você prestar algum tipo de atendimento a ela, algum tipo de acolhimento. A partir do momento que você começa a retribuir o que essa pessoa está falando, aí começa o perigo.
Então, quando você começa a levar devolutivas para essa pessoa, sem ser da área da psicologia, então você é simplesmente um conhecido, um colega de trabalho, um amigo, e você começa a trazer devolutivas para essa pessoa. Então, essa pessoa fala alguma coisa da mãe, da relação com os pais, por exemplo, e você fala, por exemplo, ela sair de casa. Ah, sai de casa, então. Bem dizem, conselho fosse bom não seria de graça. Apesar de alguns psicólogos utilizarem a palavra conselho para definir certas atitudes dentro da terapia, eu pessoalmente desprezo em última instância conselho. Eu literalmente me embaso nessa questão de que se conselho fosse bom, não seria de graça. Porque realmente o conselho é uma das coisas mais danosas que há para o indivíduo. Você fala algo para o indivíduo fazer, em geral isso é o conselho, então se diz o que o sujeito fazer, sendo você e não sendo o sujeito. Então, e dificilmente alguém vai se pôr de maneira, se pôr no lugar do outro, ou seja, ter essa empatia forte de maneira adequada como realmente se espera. Então, por exemplo, um indivíduo chega e fala para mim que está em um conflito com os pais. Muitas vezes o que ele quer é só ser acolhido, ser ouvido. E essa é a maneira mais segura de realmente você fazer algo para aquele indivíduo. É simplesmente ouvir. A partir do momento que você devolve algo, começa a ser arriscado. Porque, por exemplo, se eu devolvo para esse indivíduo, sai da casa dos seus pais, então simples e fácil, né? Não tá bom convívio com os teus pais, sai da casa dos teus pais. Se o indivíduo ignora isso, beleza, ele ignorou, não vai ter muitas consequências, não vai nem dar bola porque você falou, vai continuar a vidinha dele normal. Se o indivíduo te ouve e te dá atenção e realmente faz o que você aconselhou, o que acontece? As chances disso acabar em situação desastrosas existem. Assim como existem as chances dele sair de casa e viver a vida dele numa boa, existe a chance, por exemplo, dele sair de casa em uma situação conflituosa com seus pais, ele não conseguir manter mais uma relação saudável com os pais, que talvez antes fosse conturbada, mas existia essa relação e essa relação pode deixar de existir. Esses pais podem ser muito importantes na vida desse indivíduo e esse conselho que você deu a ele pode acabar acarretando em quadros de depressão, em situações um pouco mais complicadas. Ou, por exemplo, ele pode sair da casa dos pais, não tem um emprego adequado, ou acaba, coincidentemente, perdendo o emprego na mesma vez que sai da casa dos pais, começa a passar fome, e aí existe a chance desse sujeito ir bater, aqui sendo um pouquinho sarcástico, e bater na porta da tua casa e te falar, você me deu o conselho de sair de casa e eu saí. E agora você vai dar conta de me sustentar, quero quarto, quero cama quentinha e comida, dane-se, se vire. Então, obviamente eu estou sendo bastante sarcástico, mas justamente para dar essa noção que o que nós trazemos de devolutiva para o indivíduo, que nós falamos acerca da vida dele, tem consequências. E é necessário nós entendermos isso. Que quando se trata de um profissional da área de psicologia, ele tem um preparo para trabalhar com essas consequências, com esses conteúdos que muitas vezes esse indivíduo pode acessar também. A gente já volta a falar um pouquinho mais da temática do vídeo, que são os conteúdos obscuros. Então, quando eu sou da área de psicologia, eu tenho um preparo para trabalhar com as situações. E ainda assim, muitas vezes o psicólogo ele precisa ir em busca de uma orientação. Então, ele precisa realmente de uma supervisão de um outro psicólogo. Não necessariamente que tenha mais tempo de profissão que ele, isso não quer dizer, é somente mesmo uma questão de outra mente que pense diferente acerca daquela questão, e não necessariamente alguém que saiba mais do que você. Porque muitas vezes o supervisor ele não vai saber mais do que você. O que acontece é que ele vai ter uma visão diferente daquela situação. E isso automaticamente faz com que vocês dois construam um conhecimento maior do que só um de vocês.
Então, mesmo o cara que é um psicólogo, que estudou, que tem um preparo para isso, ainda assim ele passa por sufocos. Imagina que não tem condição nenhuma de trabalhar com essas questões e essas situações. E aí, qual é o risco desses conteúdos? Então, como eu já disse antes, tem o caso, por exemplo, como eu citei, do irmão que brigou, bateu no outro irmão, e se você acessar isso, por exemplo, o cara fala que tá triste e você associa por algum acaso aí do destino, você acaba fazendo associações, levantando questões para esse indivíduo, e vocês chegam ao fato dessa questão do complexo dele, do trauma dele de ter agredido o irmão que posteriormente faleceu. Quando esse indivíduo chegar a esse conteúdo, existe, por exemplo, a possibilidade de ele desabar em choro, existe a possibilidade, se ele tiver forte tendência psicótica, se ele tiver uma estrutura de maior ênfase psicótica, ele pode, por exemplo, surtar. Então ele pode começar a ter alucinação, ele pode começar a se tornar agressivo. E aí, você vai ter condições de dar conta disso? Provavelmente não, porque até mesmo os profissionais da área de psicologia muitas vezes se veem em certos apuros quando pacientes surtam, quando pacientes têm crises muito profundas de choro, de desespero. Então, a maioria consegue trabalhar bem com isso, mas quando são situações muito drásticas, até os próprios profissionais da área passam por um leve sufoco, que dirá então quem não tem conhecimento nessa área. Então é necessário se ter essa consciência para se pensar bem antes de ficar cutucando coisas, que é aquela velha frase muito batida, mas ainda válida. É cutucar a cobra com vara curta. Então você tem que ter certeza de que o bote da cobra não vai te pegar. Então é muito importante que nós tenhamos a consciência de que muitas vezes esse conteúdo que nós estamos acessando, esse indivíduo, estamos cutucando para que ele fale a respeito, é um conteúdo que talvez ele não dê conta, e se ele der conta de externalizar, talvez você não dê conta de ouvir e de trabalhar com isso. Então é muito necessário que tenhamos cautela ao fazer esse tipo de atitude, ao ter esse tipo de atitude, de estar cutucando conteúdos do outro indivíduo. E aí, mas então o sujeito vem falar da vida dele, aqui falando numa perspectiva mesmo da questão do leigo, e não do profissional, do estudante de psicologia, mas do leigo mesmo em relação à psicologia. Então o sujeito vem me falar da vida dele e fala, não, eu não posso ouvir, porque... Não. Obviamente que nós não estamos falando na questão de ouvir. Então, claro, você pode ouvir, mas depois de ouvir e acolher esse indivíduo, aí acaba a parte segura. Então, ouvir esse indivíduo e acolher o sofrimento dele, mesmo que você seja um leigo, que você não seja da área de psicologia, essa parte é segura você fazer mesmo sem nenhum conhecimento na área de psicologia. Todos temos algum tipo de conhecimento na área de psicologia, mas mesmo que você não tenha nenhum conhecimento sistematizado, organizadinho pelo meio acadêmico, seja só um conhecimento de senso comum, só, me perdoem a expressão aqui, só dá uma expressão de inferioridade. O conhecimento de senso comum não é inferior, ao contrário, tem alta utilidade para nós. Mas enfim, essa questão de você ter esse conhecimento do senso comum muitas vezes te dá condições de estar explorando mais coisas. Mas é necessário que você tenha a consciência que até essa parte de ouvir e acolher, mesmo que você não tenha um conhecimento sistematizado, que você tenha um conhecimento do senso comum, até aqui é seguro. Então você ouvir e acolher o outro é seguro. A partir daqui você começa a pisar num terreno com oscilações, com riscos. Então, a partir desse momento de ouvir, de acolher o indivíduo, quando você começa a opinar na vida dele, quando você começa a aconselhar ele, aí você já começou a pisar em tábua solta. Então, aí já começam os riscos de você opinar e você
a tua opinião não ser bem acolhida por esse indivíduo. Porque aí, quando, por exemplo, é em relação ao profissional da área de psicologia, há toda uma questão de transferência, há todos outros fatores que são avaliados e considerados. Quando você é um leigo, você não tem como avaliar isso. Então aí já começam os seus riscos. Agora, quando você diz para o sujeito o que fazer, aí, meu querido, se você é um leigo, você está pisando em areia movediça. Se você é um estudante da área de psicologia, você está fazendo coisa que não te cabe. Se você é um profissional, você está colocando em questionamento a tua ética. Porque dizer o que o outro fazer é extremo do risco e de uma atitude que é mais do que questionável. Então nós podemos até estabelecer opções para o indivíduo. Agora, não dizer faça isso. Geralmente a maioria dos profissionais, entre aspas, que já fizeram isso, tiveram resultados complicados e sua ética sempre foi colocada em dúvida, porque não é trabalho do psicólogo, de modo algum, dizer o que o paciente fazer. O trabalho, e aí vocês vão sim encontrar supostos profissionais, inclusive alguns professores, que também aqui eu coloco em questionamento a ética desses indivíduos. Vocês vão encontrar professores que vão te dizer que é possível sim você dizer o que o indivíduo fazer. Olha, existem abordagens que defendem isso, não é a abordagem a qual eu siga e a qual eu respeito, literalmente. Então, eu deixo ela quieta lá no canto dela. Eu não ataco, não fico descendo a lenha, porque também seria dar um valor que ela não tem, mas eu chego até em certos momentos falhar um pouco com a questão de respeito, porque na minha visão essa abordagem também falha com questão de respeito tanto à ética quanto ao paciente, porque você realmente dizer ao paciente o que ele fazer é uma coisa absurda pela minha visão ética e pelos meus estudos. É uma coisa que geralmente vai trazer resultados complicados e duvidosos. Então você pode dar opções para o indivíduo. Agora você dizer, por exemplo, se separe da tua mulher, saia da casa dos teus pais e vá morar sozinho, não, se afaste dessas amizades. Existem sim psicólogos que eu já soube que fizeram isso. A ética deles é questionável sim, mais do que questionável. Eu pessoalmente, se um profissional da área de psicologia fizesse isso comigo, eu prestaria uma denúncia perante o CRP e é mais do que cabível. Porque essa situação já chegou em uma situação, além de perigosa, tanto para o terapeuta quanto para o paciente, uma coisa que não cabe ao exercício dessa profissão. Espero que isso tenha dado uma noção maior das responsabilidades, saber que nem todo mundo está preparado para todo o conteúdo. Uma frase muito bacana, e que infelizmente eu não vou lembrar a referência exata, nem todas as verdades são para todos os ouvidos. Isso é uma frase magnífica. Infelizmente eu não lembro a referência do autor específico dessa frase, mas isso já nos deixa bastante claro que nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir e para falar sobre certas coisas. Quando você começa a cutucar, você corre o risco de ter resultados desastrosos. Principalmente, e aí geralmente vai ser esse tipo de pessoa que vai cutucar, porque quem é da área de psicologia já tem uma certa noção dessa responsabilidade, principalmente quando você é um leigo e você não vai saber como dar conta desse conteúdo. Então é muito importante tomar cuidado com isso, aquela velha questão, né? Às vezes o sujeito chega, nossa, como que ele não vê que é traído pela esposa? E aí vai lá e fica falando que o cara tá sendo traído pela mulher, e o cara continua com a mulher e manda o sujeito para aquele lugar. Por quê? Porque quem diz que ele quer largar da mulher, você está estabelecendo como uma necessidade ele largar da mulher porque ela está indo para a cama com outro. Muitas vezes para ele aquilo não faz diferença. Ele está feliz naquele relacionamento e ele quer permanecer naquele relacionamento. Então esse conteúdo não é um conteúdo que ele queira trabalhar. Quando você ficar cutucando nesse conteúdo, ele vai afastar quem está cutucando e quem está incomodando. O conteúdo não está incomodando, você está incomodando por ficar cutucando aquele conteúdo. E outras vezes ele não quer realmente acessar aquilo, porque a partir do momento que ele mostra que sabe daquela situação, é cobrado dele socialmente uma atitude, e ele próprio se cobra uma atitude que talvez ele não esteja disposto a tomar.
Bom, creio que o vídeo já está longo o suficiente, então vamos encerrar por aqui. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva, clique em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar. Assista os demais vídeos do canal de psicologia, e tem vários vídeos. Acompanhem nosso trabalho, divulguem, ajudem a compartilhar nas comunidades, aí nas redes sociais. Obrigado a todos e até um próximo vídeo.